3 contos arrepiantes sobre ficar sozinho na madrugada. Em uma noite aparentemente comum, situações aterrorizantes começam a se desenrolar, desde vozes misteriosas até invasões repentinas. O medo assume o controle em 3 relatos perturbadores. Enquanto o relógio marcava as 2100 em ponto, o silêncio predominava na casa isolada no campo. Um homem de 32 anos acabara de subir para seu quarto após um dia ordinário em que nada parecia fora do comum. Entre tentativas de encontrar o sono, entretido com vídeos no YouTube, um som ecoou pela calada da noite inicialmente. Eram vozes distantes, sussurros indecifráveis, que pairavam ao vento noturno a confusão. Logo se mesclou ao medo quando percebeu que não estava sozinho. Do lado de fora, notou mais de uma presença, talvez 2 ou 3 pessoas, se movendo sorrateiramente pela escuridão. Aquelas vozes abafadas indicavam um propósito oculto. Um sentimento arrepiante percorreu-lhe a espinha. Levantando-se da cama, aproximou-se lentamente da janela, na esperança de identificar os intrusos invisíveis subitamente. O silêncio tomou conta do exterior. Uma paralisia momentânea dominou seu ser diante da incerteza do desconhecido situado além da escuridão noturna. Enquanto a noite avançava, o ambiente silencioso era rompido apenas pelo farfalhar das folhas ao vento. O narrador, imerso em seus pensamentos, quase podia sentir a presença invisível que o observava de longe, sem qualquer aviso. Um sujeito estranhamente trajado surgiu na rua em frente à casa. Sua figura envolta em trevas parecia se mover sem rumo, como se guiada por uma força oculta. Intrigado e assustado, o narrador fitou aquele ser solitário que vagava pela escuridão noturna. Como uma sombra dançante, a mente do narrador se encheu de perguntas perturbadoras. Quem era aquele estranho? O que ele buscava na calada da noite? Tais indagações ecoavam como sussurros sinistros em sua mente já inquieta. Cautelosamente, decidiu afastar-se da janela, temendo despertar a atenção da figura enigmática que parecia hipnotizada pela casa na qual ele se escondia. Após as misteriosas chamadas insistentes virem à tona, o narrador se viu em um turbilhão de emoções conflitantes. O primeiro toque em seu celular despertou uma leve curiosidade, afinal isso ocorre algumas vezes por semana. Mas o segundo toque imediato do mesmo número acendeu uma chama de apreensão em seu peito. Com a mente repleta de incerteza e cenários sombrios, decidiu ignorar a terceira ligação. No entanto, o silêncio que pairava ao redor causou-lhe arrepios, como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis. Foi quando uma mensagem chegou, uma foto recente dele mesmo, absorto no jogo diante do computador. O pânico se apoderou de seus sentidos enquanto ele girava para verificar a presença na casa vazia. A visão da janela aberta fez seu coração disparar e um frio percorrer sua espinha. Era como se aquele observador anônimo estivesse mais próximo do que jamais poderia imaginar. Os passos lentos ecoam pelo corredor quase vazio da casa, ecoando como batidas de tambor em meio ao silêncio inebriante da noite. Cada som reverbera pela mente do narrador, que se encontra imóvel, como se petrificado por uma força desconhecida. As sombras dançam pelas paredes, projetadas pela luz fraca, que clareia parcialmente seu caminho. Um arrepio percorre sua espinha. Uma sensação de que algo sinistro se aproxima a cada instante. A presença invisível parece se materializar, enchendo o ambiente com uma aura de terror iminente. Com passos pesados reverberando pelo corredor vazio, o narrador pôde sentir a presença sinistra se aproximando lentamente de sua porta entreaberta. Uma sensação de opressão envolveu o ambiente, como se o ar ao redor tivesse se tornado mais denso. O brilho fraco da lua que adentrava pela janela iluminava vagamente a figura sombria do invasor.
cujos contornos sinistros se destacavam na penumbra. Cada batida no coração do narrador parecia ecoar pelos cantos da casa, misturando-se ao som das respirações entrecortadas e ao sussurro imperceptível que pairava no ar. O toque gelado da presença invisível imprimiu um calafrio na espinha do protagonista, sua mente mergulhada em um turbilhão de medo e desespero diante do desconhecido que se materializava à sua porta. Despertado pela inquietante sensação de que não estava mais sozinho naquele recinto, o narrador sentiu o ar pesar ao seu redor. Cada sombra projetada pelas poucas luzes remanescentes parecia dançar em um ritual macabro, ecoando uma presença sinistra que sentia-se em carne viva. A batida de seu próprio coração era o único som audível naquela sinfonia de medo e angústia. Os ponteiros do relógio pareciam mover-se devagar, como se o tempo tivesse se congelado naquela noite eterna. Cautelosamente, ele avançou em direção à porta entreaberta, cada passo ressoando como um tambor funesto, ecoando pelo corredor, silencioso. Um vento gélido varreu pelo ambiente, fazendo-o estremecer de pavor diante da possibilidade do desconhecido que espreitava além daqueles limites familiarmente seguros. A sombra do invasor parecia estender-se até sua própria alma, envolvendo-o em um abraço nefasto que lhe tirava a respiração e a coragem. Mesmo no território conhecido de seu lar, cada canto escuro ganhava vida própria, exalando uma malevolência ancestral que despertava os instintos mais primitivos de sobrevivência. O narrador sabia que ali, naquele momento de solidão e aflição, sua batalha contra aquilo que não podia ser visto havia apenas começado. Enquanto as luzes intermitentes das viaturas policiais preenchem a noite com seus brilhos azulados e vermelhos, o narrador observa de sua janela a movimentação frenética dos agentes investigando a cena do crime. Os sons distantes de conversas sussurradas e passos apressados ressoam pela vizinhança envolta em um manto de mistério. Equipamentos são montados, evidências são recolhidas, e a sombra do invasor paira como um enigma insolúvel no ar. Cada detalhe meticulosamente examinado pelos investigadores parece ecoar a presença nefasta que permeou aquele recinto horas antes, deixando o protagonista em um estado constante de alerta e apreensão perante o desconhecido que ainda espreita nas sombras da memória. Cada sombra que dançava pela parede parecia conter um eco sinistro, como se o próprio ambiente sussurrasse segredos inconfessáveis. Os ponteiros do relógio moviam-se lentamente, marcando cada segundo como se fosse uma eternidade. O narrador sentia um calafrio percorrer-lhe a espinha, como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis que o sondavam com intensidade. Cada respiração ecoava pelo cômodo silencioso, preenchendo o ambiente com uma tensão palpável. A memória dos eventos recentes entrelaçava-se em sua mente, formando um labirinto de incertezas e medos indomáveis. Mesmo na segurança aparente de sua casa, ele sabia que alguma presença sinistra ainda pairava no ar, aguardando pacientemente nas sombras por uma oportunidade de retornar. O narrador, imerso em um mistério que desafia a lógica e a razão, questionava incessantemente a identidade e os motivos do intruso. Quem seria capaz de adentrar sua morada na morta da noite sem qualquer aviso prévio? As sombras pareciam abrigar segredos obscuros, sussurrando enigmas insondáveis que ecoavam pela casa vazia. Cada pensamento se entrelaçava em uma teia de especulações e medos crescentes, transformando o santuário outrora tranquilo em um palco sombrio de incertezas. O narrador sentia-se aprisionado por uma sensação agoniante de vulnerabilidade diante do desconhecido, cuja presença sinistra ainda reverberava como um eco macabro em sua mente atribulada.
Com o coração acelerado e a mente mergulhada em um mar de pensamentos sombrios, o narrador se vê envolto em uma aura de paranoia crescente. Cada sombra, cada ruído mínimo, alimenta a sensação constante de estar sendo observado, vigiado por uma presença indescritível que espreita nas sombras. A dúvida ecoa em sua mente como um mantra sinistro. E se aquele intruso misterioso ousar retornar à cobertura da noite, trazendo consigo segredos inomináveis e intenções nefastas? O medo perene, enraizado em sua essência, projeta o narrador em um estado de alerta constante, onde cada suspiro é carregado de tensão e cada batida do coração ressoa como um sinal de perigo iminente. O eclipse da incerteza paira sobre ele como uma sombra gélida, obscurecendo as fronteiras entre a realidade e o temor noturno. Nas entranhas da escuridão profunda, o narrador aguarda com respiração suspensa e os sentidos aguçados, preparado para enfrentar os terrores ocultos que possam emergir das profundezas dos mistérios noturnos. Se você quer saber mais sobre histórias fascinantes e assustadoras como essas, não hesite em se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Encerramos aqui esses contos arrepiantes sobre as experiências angustiantes vividas por aqueles que enfrentaram o terror na solidão da escuridão. O medo pode nos inundar nas horas mais sombrias da noite, mas é nas histórias compartilhadas que encontramos conforto temporário. Até a próxima narrativa sinistra.